agora é dentro do Estado. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 129ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, no dia 19 de fevereiro de 2014, às 9 horas, nas nossas salas de reunião. Como tem um quórum necessário, conselheiro, passamos então para o item 2, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração a fazer em relação à ata, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Daqui não há, fica aprovada por todos os conselheiros. Passamos então para o item 3, apresentação e discussão de processos com pedido de revisão. Ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa, processo 3.1 a 3.9. Da palavra a conselheira Ana Carolina. Presidente, eu gostaria só de sugerir uma versão de pauta, para nós relatarmos aqui o da Saneado, aproveitando a presença do gerente de saneamento, depois ele fica liberado. É o item 6, 6.1. Não sei se alguém mais tem da Saneado. 6.1, processo 6, item 6 e item 6.1. Todos concordam? Acho que sou só eu, né? Então vamos fazer a inversão de pauta. Passo ao relato a mesma conselheira, para relatar o processo 6.1, para a gente aproveitar a presença aqui do gerente Eduardo. Esse processo é bem simples, ele se refere a águas limpas, então não tem muito o que discutir. É o processo 2010 final 6031. Ele é preocupante aqui porque é análise de água e os dados deram. Os índices deram bem abaixo do exigido pela portaria, mas caiu naquela discussão nossa, né, na competência da GR em águas limpas. Nós não temos discutido, adotei o mesmo posicionamento, inclusive do jurídico, e anteriormente adotado pelos conselheiros. E aqui é pela anulação do auto de infração. Aqui é o auto de infração número 61/2010, só precisa dessa nomenclatura, né, o ato nulo, mas eu coloquei toda a justificativa aqui jurídica, inclusive do parecer jurídico, e é uma decisão nossa já adotada aqui anteriormente. Todos concordam com o voto do parecer da conselheira Ana Carolina? Concordo. E aí eu coloco aqui, né, o encaminhamento dessa comunicação das irregularidades ao município. Né? Já comunicamos, não teve resposta nenhuma ainda, não. Já observamos, já mandamos relatório, já dizendo da nossa preocupação, já colocamos à disposição e reiterar, né? Vamos reiterando aqui. E a gente tem Foi limite. enviado como? Enviado, acho que pela secretaria, acho que para ele. Pois é, eu quero ver como foi isso. Porque é o seguinte, é uma coisa que a gente precisa provar. Não adianta enviar carta normal. Ou tem que ser AR ou tem que ser SEDEX. Não adianta, porque não chega. Não chega, ou chega um mês depois ou não chega. Carta, viu, Cristiano? Não tinha nada a enviar a carta normal. Ver como é que foi e vamos reiterar, ok? Então, voltamos ao item 3. Apresentação e discussão do processo. Só teve inversão de pauta, foi 6.1. Processo 2010, final 787. Interessado é o José Fernando Alves. Ele foi multado por transporte clandestino aqui, 10 passageiros. Em Caldas Novas, Amovinhos. Isso aqui já é pedido de revisão, né? O autuado alega no pedido de revisão e sim, na data da autuação o veículo já havia sido alienado a outra pessoa. Só relembrando, presidente, esse processo aqui já veio para cá, nós já discutimos, e aqui, inclusive, uma sugestão do senhor foi para fazer uma nova diligência, porque tinha duas consultas ao DETRAN no meio do processo. E agora, quando voltou a resposta do DETRAN, que a gente entende, né? Mas até então é de deixar qualquer dois mesmo. Então, tem uma consulta, o auto é de, só para a gente ficar claro,
fala que o auto é de 10 de 2010, o duplo de 2010. A consulta foi feita em novembro de 2010 e ainda estava no nome dele. Bom, a segunda consulta, e por isso que deu Do defunto que estava. já é de 2012, setembro de 2012, que já tem um novo comprador. Verificando aqui, o que ele falou? Ele falou assim, que por exigência do comprador, ele assinou um recibo com data bem anterior. E o que aconteceu? Passou 1 ano e meio quase, ele começou a receber multa nossa e do Detran. Inclusive, ele mesmo coloca na defesa dele que ele recebeu aqui o licenciamento, aquele documento de licenciamento para pagamento, ainda estava no nome dele. A data da postagem do Detran é de março de 2011, quer dizer, então o Detran ainda tinha ele nos seus registros como proprietário. E aí que ele foi, quando ele recebeu as multas, ele foi atrás do Detran e protocolou um comunicado de requerimento, cancelando a restrição de impedimento de licenciamento, e aí que ele foi alertar para que o novo comprador não transferiu. E por isso que foi essa confusão. Aí o que aconteceu? Ele mostrou o recibo do Detran. O Detran, na segunda consulta aqui já, quando ele foi atualizar os dados, ele jogou a data de realmente da venda. Mas nessa data ainda estava no nome dele, infelizmente, provavelmente o novo comprador tem outras multas aqui, agiu de má fé, mas ele não fez a comunicação oficial. Isso o Detran nos respondeu afirmando o seguinte: nós fizemos um trabalho que demorou lá no Detran responder. Bom, eu perguntei se o antigo proprietário tinha feito a comunicação da placa tal, quando, tal, quais datas. Ele falou assim: o senhor José Fernando Alves, que é o que está no auto de infração, preencheu o recibo de compra e venda do veículo tal com data de abril de 2010, 16 de abril de 2010. O adquirente, senhor Cícero Coelho Costa, não transferiu o referido veículo em prazo hábil, que é de 30 dias, ocasionando o impedimento de licenciamento feito pelo José Fernando Alves, que só foi retirado quando houve a transferência de fato para o nome de Cícero Coelho da Costa. Coelho Costa, na data de 24 de 8 de 2011. Quer dizer, bem posteriormente, e então não tem como. O meu posicionamento com as informações que tinham nos autos era para anulação, por causa dessa dúvida. A gente fez essa diligência e agora então eu retifico, né, o posicionamento, explico tudo isso no parecer, todas as datas. Reforço ainda que ele recebeu o correspondente de IPVA ainda em seu nome, ainda em 2011, então ele não tinha realmente comunicado oficialmente ao Detran. E assim retifico o posicionamento e o voto é pela manutenção do auto de infração, infelizmente, né? 20.346. Está claro. Todos concordam? Voto parecido com Também lamentando, mas obrigado a concordar. Mas essa é aquela situação. O Tribunal de Justiça de Goiás está aceitando. Se o vendedor comprovar que o comprador agiu de má fé, ele pode entrar com ação e ainda conseguir indenização. mas aí então ele tem que entrar na Mas justiça aí depois é de mas é independente do processo do auto de infração. porque aí está a informação do Detran também claro. Bem, a gente aqui, viu, presidente, nós aqui temos suas prerrogativas tais quais o julgador do judiciário. Nós temos uma lei de convicção. Diante de todos os documentos apostados nos autos, ainda mais com essas declarações do Detran, parece que veemente, no sentido que realmente houve má fé, a gente poderia ter um pouco de flexibilização com esse povo coitado. O problema é que ele não Mas não comunicou está comunicado a oficialmente, Marcelo, né? não está comprovado a Marcelo. Ele não Ele comunicou não comunicou. oficialmente. Se tivesse comunicado, não teria acontecido. Não, mas isso, assim, nem posteriormente, foi só quando ele começou a receber multa que ele se apresentou. Não tem jeito, né? É triste que é isso. Aprovado por unanimidade. 3.2. Que como se trata de pedido de revisão, do 3.2 ao 3.9, 3.2 ou 3.9. são todos da Cooperativa de Transporte Passageiro do Estado de Goiás, e isso vou confirmar aqui, mas o que tem de diferente é só o 3.5 e 3.6, que eu peguei relatar separado, mas do 3.2 ao 3.4 e do 3.7 ao 3.9,
que aconteceu? Nós fizemos aquela consulta que a gente faz, né, com a Maria Rita, posterior, mesmo tinha uma consulta já do jurídico, ela não estava tão clara a resposta, nós perguntamos de novo. Então, o que acontece? Ou a cooperativa não conseguiu comprovar que tinha dado baixa, o documento estava desatualizado, então ela não conseguiu comprovar que tinha já dado baixa anterior à fiscalização, ou ela deu baixa e posteriormente, alguns meses depois, ela admite novo cadastro, que é aquela nossa... Nós estamos mesmo com a mesma compreensão. Na compreensão. Então, ela... Fiz questão de perguntar em todos os despachos qual a situação do veículo na data da fiscalização e se ela renovou o cadastro em nome da mesma, bem claro, na mesma cooperativa, se ela aceitou novamente o cadastro do veículo. E todos me responderam direitinho, então, esses, ou ela não conseguiu comprovar, ou ela de fato aceitou novamente o cadastro do veículo. Mesmo alguns nesse caso, tinha dado baixa anteriormente, né? Mas como eu estou adotando o posicionamento anterior nosso aqui, então do 3.2 ao 3.4, ela não consegue trazer fato novo e o voto é pela manutenção da auto-infração. Só confirmando aqui do 3.7 ao 3.9. Também é pela manutenção. E aí, se quiserem que eu relato um por um também, se tiver objeção aí. É pedido de revisão, a gente está naquela fase de fato novo, circunstância relevante, a cooperativa já é bem conhecida. Então é isso. Com exceção 3536, são todos para manutenção da auto-infração que não apresentar fato novo e modifica a decisão. Todos concordam com o voto da primeira instância, né? Todos concordam com o voto da conselheira Carolina pela manutenção dos autos, já que não foi apresentado fatos novos em relação aos processos 3.2 a 3.4 e 3.7 a 3.9. Ficam aprovados por unanimidade. 3.5. O processo 2012, final 0677. Na consulta que eu fiz, eles me responderam que a fiscalização é de janeiro de 2012 e esse veículo, ela consta no registro baixa do veículo em 15/1. Fiscalização é de 24/1. Ela deu baixa. Bom, aí a segunda etapa, eu perguntei se tinha voltado, ela falou que foi emitido novo certificado de registro do veículo para essa placa a partir de junho de 2013 e vencimento em junho de 2014, em nome da Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turístico em Goiás, com outro cadastro, então é outra cooperativa. A cooperativa, que é a Unitrans, por isso aí, então, a gente vê ela não aceitou. Está tendo comércio de cooperativas, né? Ela vai na cooperativa. Isso é a oportunidade que eu tive aí, é o seguinte, eu acho que, inclusive, a gente deve fazer um comunicado à OCG, Organização das Cooperativas de Goiás, e comunicar esses fatos ocorridos, porque é o seguinte, eu sei que eu já fui presidente de uma cooperativa, de crédito, mas era uma cooperativa. Por exemplo, o cooperado, que é o cidadão, ele passa a integrar uma cooperativa, né? Você integra aquela cooperativa. E a cooperativa é o seguinte, é o espírito cooperativista. Quem são os responsáveis pela cooperativa são os próprios cooperados. Se tem lucro, que não é lucro, é sobra, eles rateiam entre eles. Se tem prejuízo também, eles têm que ratear entre eles. Então, eles são responsáveis. Agora, é o que eu tenho falado, se os representantes, os diretores, os conselheiros, sei lá, cada cooperativa dessas cooperativas não ficarem atentos a isso, quer dizer, entra um cara malandro lá, um cooperado malandro, quer dizer, utiliza lá da cooperativa, faz coisa que se tiver algum prejuízo, se ele não pagar, vai ser rateado lá entre os cooperados, e aí está aí o caso prático, né, real, quer dizer, aí já está pulando para uma outra cooperativa. Provavelmente a cooperativa não deve ter aceito ele lá, por causa dessas coisas, e ele está aí para outra cooperativa. Essas coisas é um complicador. Eu acho que a gente devia, inclusive, porque quem lidera a formação dessa cooperativa é a OCG. Eu sei que eles têm
uma preocupação com isso, com esse tipo de coisa, então eu acho que a gente deve alertá-los em relação a isso. Então fica aqui a sugestão, presidente, diante do que o senhor expôs, eu pedi um parecer para a jurídica sobre a possibilidade da gente imputar responsabilidade subsidiária à cooperativa. A cooperativa. Porque aí acaba com essa Eu acho que fase. ele pode fazer isso e pode comunicar ao CG também. Eu queria encaminhar, viu? A gente vamos pegar esse fato novo. Eu queria encaminhar a Gilvana, porque nós já tivemos um fato aí, bem parecido, não é parecido, esse não, é uma cooperativa que parece ser séria, que houve o seguinte, olha o fato. Tem uma cooperada lá, que ela queria cooperar, participar da cooperativa como pessoa jurídica. Nós até discutimos muito aqui, falamos, por que pessoa jurídica? Se você é pessoa jurídica, então você cadastra direto, chefe. Não precisa participar da cooperativa. Ela falou um monte de coisa aí, entrou, contratou aquele advogado, aquele que fez aquela defesa que morava aquele dia, né? Tabajara. E ele, olha como é que são as coisas, ele foi, insistiu, falou que tinha nas cooperativas, que tinha uma jurídica, que poderia, em alguns casos, pessoa jurídica ser cooperada e tal, blá, blá, blá. O Gilvan insistiu que não, blá, 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 blá. Isso foi, ele pediu um tempo para confirmar. Eu pedi a ele, se você trouxer um documento da OCG aqui, falando que pode, a gente aceita, eu não quero interferir nas cooperativas. Se a OCG que regula isso, falar que pode, tudo bem. Ele veio aqui um dia, trouxe um documento, eu achei estranho, que era um documento assinado por um advogado, segundo da OCG, mas não era num papel timbrado nem nada. Olha as coisas. Falando que podia, bababá, em casa chegou aqui, pediu para anexar o processo, para defender ela, porque ela estava ilegal, porque ela não estava, a gente não estava deixando ela cadastrar aqui. Eu achei aquilo meio estranho. O Gilvan teve uma ótima ideia, falou, não, vamos mandar a nossa exposição, vamos mandar lá para o OCG. Né? Com esse, mandar um anexo, inclusive, desse coisa. Eu achei estranho porque estava assinado por um advogado, com a OAB dele e tudo, em nome da cooperativa. Dizendo e tal, que nesse caso é excepcional. Nós pegamos isso, anexamos e fizemos uma consulta ao OCG. Me estranhou que eles devolveram isso rapidamente. Menos de uma semana eles devolveram. Aí sim, com papel timbrado, com tudo, dizendo que não podia. É engraçado, viu, presidente? Porque eu também militei em cooperativa e nós tínhamos uma cooperativa central e nós tínhamos, dentro dessa cooperativa central, tínhamos 5 ou 6 cooperativas, pessoas jurídicas. Tinha uma cooperativa de Jaraguá, cooperativa de Jaraguá, cooperativa de Petrolina, elas faziam parte da cooperativa central de Goiás. Era uma cooperativa e tinha várias outras cooperativas com pessoas jurídicas. Não, mas aí é outra coisa. Aí é o seguinte, é porque você tem uma cooperativa central que agrega outras cooperativas. Aí pode. Nesse caso, por exemplo, ela não era uma cooperativa, ela era uma pessoa jurídica. Entendeu? Então é diferente. Mas chegou a coisa aí dizendo que não podia. E nós já comunicamos ele. Nós já comunicamos ele. Então eu acho que esse tipo de coisa, muito provavelmente a OCG não está sabendo desse tipo de coisa, eu acho que nós temos que comunicar e fazer isso. Então, vamos encaminhar o Julião para ele dar esse encaminhamento, fazer essas duas comunicações. Existe essa possibilidade, a gente. Diga para nós, mas essa responsabilização. Imputar a responsabilidade para a cooperativa. Tá, antigo ou nova? Tá antigo. O que a gente pode fazer, estou lembrando aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte: deve ter aí umas 10 cooperativas que tem cooperados cadastrados aqui. Que a cooperativa é cadastrada aqui com seus cooperados. Eu acho que a gente podia também fazer um ofício circular para todas elas esclarecendo essas coisas. Mas eu acho que a gente não fere em nada essa possibilidade de a gente imputar a responsabilidade. Eu estava estudando esses dias e tive vendo que, até também fica aqui a sugestão da gente criar um momento saneador dos processos. E nesse momento saneador, a gente corrigisse principalmente falhas nos autos de infração, principalmente. Mas para outras coisas também, questões processuais, questões formais.
a gente criar nesse despacho saneador a possibilidade de corrigir a autoinfração. E aí também a possibilidade de refazer o autoinfração e imputar a responsabilidade à cooperativa, nesse momento saneador. Esse despacho saneador. É uma coisa que se você constatar informal, você pode enquadrar no mesmo processo. O transporte ainda não permite, infelizmente. Não permite, existe uma disposição fundamentada? Não está previsto que tem que parar para auto infração, fala só que vai ser anulado em caso de canal. A NTT tem espaço saneador, né? Eu acho que seria importante, presidente, a jurídica fornecer para nós essas informações, um parecer bem fundamentado sobre essas duas questões. O despacho saneador e a possibilidade de fazer a responsabilização solidária. Eu também acho. Mas eu queria aproveitar então a presença da nossa representante do jurídico. Eu não sei se é sorte ou azar dela. Ela está aqui representando, mas ela participou aqui diretamente daquela cobrança nossa, que os jurídicos teriam que ser responsáveis por fazer o mais rápido possível sobre as coisas comuns aqui, você que tem, como é que é o nome? Eu nunca esqueço, nunca lembro. A súmula. Quer dizer, você estava aqui há uns 2 meses atrás, nós cobramos isso e cobramos também da outra representante gerente. Nunca foi apresentado. Nunca foi apresentado esse processo. Nunca foi apresentado. Inclusive teve um processo que foi conforme orientação da parecer. Mas tem que ser aprovado por súmula. Tem que ser aprovado. Nós estamos fazendo isso. Eu acho que. Mas não, é só. Eu até participei da reunião com a Alice, só ficou pendente, assim, de qual parte emanaria esses documentos. Tem que ter um documento. Seria do Conselho Regulador, entendeu? Você tem que propor e a gente aprovar aqui. A proposta jurídica Você tem que propor e a gente aprovar aqui. Tem os textos aprovados. Só lembrando, eu me lembro bem das reuniões aqui com os nossos gerentes, eu cobro muito isso dentro do pessoal, é o seguinte, chega milhões de coisas, né? Diversas áreas. Aí eu dou despacho e peço para a manifestação deles e retorno para o solicitante. Aí muitas coisas, muita coisa que o povo esquece. Aí passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, aí eu lembro. Entendeu? Aqui é impressionante esse tipo de coisa. É coisa demais. É recorrente. Muitas. Não, é que acha que eu esqueço e falo, ó, deixa de lado aí. É porque, vamos dizer assim, não sou responsável por idade, eu sou responsável por idade, não, eu esqueceu. Eu vou endurecer e vou mandar constar lá do prontuário da pessoa lá, prontuário não, lá do, como é que é o nome? Você da pessoa, comunicar lá, ó, está sendo solicitado. Caso agravado, atestado de óbito. Nós vamos colocar por ordem de prioridade. Não, isso eu estou falando, não estou falando da jurídica, mas não é só a jurídica, não, quase todas. Vamos lá, conselheira Ana Carolina está com a palavra. Então, nesse caso do processo 0677, então, no caso, eu manifestei pela anulação da autoinfração, por ela ter comprovado que tinha dado baixa, inclusive eu perguntei para a Maria Rita como é que funcionava essa baixa, vem aqui na GR, faz um protocolo oficial, então assim, a GR internamente tinha conhecimento dessa baixa, então é o problema, né? Bom, então esse aqui é pela anulação do auto-infração em avesso, esse do 0677. Esse despacho saneador, olha só, esse despacho saneador corrigiria esse tipo de coisa, porque a gente inverteria, ao invés de classificar ele um transporte regular, nós íamos imputar ele transporte clandestino. Exatamente. Mas, ou carro não cadastrado. Essa aí é o caso clássico para isso. A cooperativa tinha um cadastro. O cara está lá na rodovia, não sabe disso, chegou aqui, foi verificado, tudo bem, ele não vai ser multado por esse, mas vai ser multado por outro. Então, no caso, conselheira, seria a cooperativa continua com o cadastro. Ela baixa foi do veículo, então era por andar dele não mas você vai, o que ele está falando é o seguinte, você vai... Não, é que não seria clandestino, seria veículo não cadastrado. Não, mas a pessoa física do cara seria... Seria clandestino.
clandestino, ué. Não cadastrado, É legal, ué. Não, o veículo, a cooperativa tem cadastro. Esse negócio de não cadastrado é uma situação jurídica dúbia, porque não cadastrado é o quê? Aí você faria um auto de infração, você faria um auto de infração contra a pessoa, como clandestino. Aí. E até que essa é a intenção do relatório de fiscalização, que é elaborado na hora, né? Faz o relatório de fiscalização para chegar aqui e conferir esse tipo de coisa. Pois é, isso é que eu fico mais educada. Esse relatório é do dia 24 de 2012, né? Aí o auto de infração é posteriormente lavrado em 8 de 12. Teria que ter uma consulta, que é para isso que existe esse período para consultar. E não faz consulta. Verdade. Nós temos que orientar o André para isso. Tem que orientar o É a hora André para isso. E aí fala que teve uma análise. Vamos orientar. Então esse aqui é para. Mas vamos baixar, nós temos que baixar esse regulamento primeiro, esse tipo de coisa, para a gente acertar, ok? Então vamos fazer isso. O 35 é anulação. Ok. Todos concordam? O parecer e voto da conselheira número 2, anulação dos autos, mas que tenha desdobramento isso com essa proposta nossa aqui, aprovado por unanimidade. 3.6. O 3.6 é o 2011 final 7929. A situação dele após a consulta é a seguinte. Primeiramente, o relatório de fiscalização ele traz o veículo placa M de Maria, MWK 4974. Ele traz aqui a correção, onde se lê tal, placa MWK, lê-se placa N de navio. Então ele faz a correção aqui. No relatório. No relatório, a fiscalização na hora de lavrar o auto não vê isso, continua com a placa errada no auto de infração. O dígito é errado, só um dígito. Bom, além disso, eu perguntei, a pergunta do despacho foi essa. Primeiro, qual veículo que se tratava de fato, na época, se era M ou N, constam duas placas do processo, relatório tal, se ele era cadastrado na cooperativa, e se tinha dado baixo, pronto, aquelas perguntas básicas. E eles responderam que houve a baixa do veículo cadastrado, a fiscalização é de 19/11/2011, ocorreu a baixa em 16/6/2011. Manuel, você podia ficar um responsável, você está aqui do lado. Quando não tiver ninguém nessa sala, deixar ela totalmente aberta, aqui e aí. Porque ela fica fechada, você chega aqui de manhã, um mau cheiro, uma coisa. Tá? Por favor, você dá uma olhada e vê com o pessoal da limpeza aí para sempre. Deixar aberto. Deixar aberto. Só quando tiver alguém aqui que fecha. Quando não tiver, deixar aberto. Obrigado, desculpa. Bom, então aí o relatório de 19/11/2011, a baixa foi em 16/6/2011, quer dizer, data meses anterior à fiscalização. Além disso, verifique-se que houve equívoco do fiscal lavrar o relatório de fiscalização, a placa do veículo ao trocar o primeiro dígito. Equívoco retificado no relatório da conformidade, porém o erro permaneceu na lavratura do auto de infração. E, nesse caso, a cooperativa, o veículo não foi renovado pela cooperativa, ele não possui cadastro junto à GR dessa entidade. Então, a cooperativa não cadastrou ele novamente e tem esse erro também de dígito. Por isso, eu sou pela anulação do auto de infração. Todos concordam? Concordo. Parecer e voto da conselheira pela anulação? Aprovado por unanimidade. Presidente, Pois não. novo pedido. Só para facilitar a vida aqui do pessoal da MyBorg que está aqui, e eles têm que... Qual que é o processo? O processo também é meu com recurso, item 6.2. Se não houver objeção clara dos conselheiros. Eu tinha perguntado para você 3.5, qual é o número do processo? 2012? 2012, 0677. A 677. Tá, desculpa. Eu pedi que você dizer 977. Não, 077. Todos concordam? Fazer a pauta. Com a mudança de pauta para a gente julgar o processo 6.8, contendo a presença do pessoal aqui da MyBorg. Concordo. Então, a conselheira Carolina vai relatar o processo 6.2. Vamos lá. O 6.2, ele é o processo 2009, final 1250. Esse processo ele demorou um pouco, teve consulta para a NTT e está em fase de recurso. Bom, esse aqui é aquela velha história da autuada foi
a Maria Borba foi autuada por administradora do TRP de Goiânia está permitindo a venda de bilhete de passagem de sessão não autorizada pela empresa Aviação Montes Belos Limitada neste terminal em anexo ao protocolo de clientes. A gente já discutiu isso demais aqui, né? Foi até arquivado já. Aí ele entra na resolução a 285, né, no caso aqui, a 285 que diz que ela deve proibir a venda de passagens para o transporte rodoviário de passageiros em agentes de viagem ou empresas similares instaladas nos terminais rodoviários de passageiros do Estado, que não sejam objeto de exceção nos referidos terminais e autorizados pela GR. Bom, ele foi... Deixa eu ver aqui. Teve uma consulta, nossa, esse processo aqui é parecido com aquele outro que a gente falou. Ele teve uma consulta jurídica aqui, grande, aqui sobre essa aviação Montes Belos, questionou e teve uma conclusão, aqui, aí teve, desculpa, porque é muito complexo aqui. Teve uma lide aqui jurídica, e teve um questionamento, aí a Montes Belos parece que entrou na justiça. E ganhou a linha. Tinha uma disputa entre a Montes Belos e a... Maia, deve ser. Transbrasiliana. Era Transbrasiliana. Transbrasiliana, tinha uma disputa grande entre ela ganhou uma linha e queria forçar a entrada dentro do terminal rodoviário e começar a venda disso aí dentro do terminal rodoviário, só que o terminal não foi informado pela NTT que a linha estava ativa ou não estava. E como ela começou a vender, os fiscais começaram a autuar a Mariborba, só que a gente não tinha comunicado nem da GR nem da NTT que a linha está ativa. Processo. Aí os outros foram arquivados porque a gente não tinha essa informação. Aí tem que ver como... Alguns aqui, quando comprovavam que a NTT, a gente fez consulta à NTT, acho que o conselheiro dele já até relatou uns aqui, e a NTT, mais para frente no processo aqui, ela confirma que realmente a Montes Belos não tinha autorização para entrar no terminal. Mas isso eu vou chegar lá. Bom, no primeiro parecer da jurídica, teve uma discussão sobre a questão que ela não aceitou a argumentação do poder de polícia, que a Maia Borba fala que ela não deveria fazer isso, aquela velha discussão, não vou entrar nela de novo, ela tem obrigação sim, ela é administradora. E teve uma determinação judicial aqui, que ela apresentou de maneira intempestiva aos autos, e aí aí o conselheiro Danilo perguntou, fez o questionamento para a gerência de bens, para dar ciência se manifestar. A gerência de bens, ela manifesta sentido acompanhar o parecer jurídico, até então não tinha consulta da NTT, que, juntadas as florestais tais, para dar prosseguimento ao feito, ressaltando que a cobrança se impõe em razão do descumprimento legal apresentado, entretanto, impedir a sua cobrança por força de decisão judicial, apresentada às folhas 1966, embora de forma intempestiva. Quando voltou, aí ela coloca um mapa aqui, tem uma linha de convencional da aviação Montes Belos, os horários, o relatório do conselheiro Danilo foi que não foi comprovado nos autos que a autorização para que a empresa de transporte de passageiros referida realize a sessão no terminal, e ele foi pela manutenção do auto de infração, isso na Câmara. Após esse voto, teve o despacho perguntando para o supervisor da NTT, Eduardo Costa Borges, um ofício, desculpa, perguntando o seguinte, da GR, se no ano de 2009 a linha São Luís, Montes Belos, São Félix, do Xingu, Pará, da aviação Montes Belos, tinha sessão no terminal de passageiros de Goiânia. O que a NTT responde? Sobre o assunto, informamos que em consulta ao sistema de gerenciamento de permissões do serviço de São Luís, de Montes Belos, a São Félix, do Xingu, no Pará, não possuía autorização judicial para a operação do serviço, nem tampouco autorização para seccionamento da localidade de Goiânia, no período de 15 de 2 de 2006 a 20 de 9 de 2011. Essa fiscalização é de fevereiro de 2009. Então, até setembro de 2011, ela não tinha, isso foi assinado pela Superintendente de Serviço de Transporte de Passageiros da NTT. Voltou o processo para o conselheiro Zé Duarte na Câmara, com essa argumentação que não tinha, foi mantido, ela apresentou recurso, só fazendo um histórico aqui, alegando principalmente que
que no primeiro parecer jurídico, né, ele acatou, o parecer jurídico acatou as argumentações da concessionária, depois a gerente de bens acatou, não tinha consulta ainda da NTT, e ele questionou, basicamente no recurso, que a resolução de julgamento enviada pela AGR, que é essa aqui da Câmara, teve um erro textual na parte que diz que o relator acatou integralmente o parecer jurídico, porque ele fala assim, ó, o parecer jurídico e técnico foram adotados na íntegra na decisão de decidir, na hora de decisão. E não foi acatado, porque o relator foi pela manutenção do auto. O parecer técnico jurídico anterior à consulta NTT foi pela anulação, acatando parcialmente os argumentos. Então, texto de modelo, né, modelo, nossa resolução foi, e é isso que ela questiona. Não, mas o texto da resolução ficou errado. Esse foi o básico argumento de recurso da MyBorg, que então houve esse erro na resolução, no texto da resolução, e que os pareceres jurídicos e técnicos eram pela anulação. Ela também não trouxe nenhuma autorização, comprovante de autorização da MyBorg para a época. Bom, como teve essa divergência na resolução, até a gerente de exercício, perguntou-se se seria necessário voltar à Câmara. Ela sugeriu que seria necessário voltar à Câmara só para ter novo julgamento, para retificar. Chegou esse processo para mim, depois de um tempo, eu perguntei de novo para a jurídica se precisava acatar essa sugestão desse equívoco no texto. Bom, a resposta foi a seguinte: visando elucidar a dúvida, esclarecemos que para a correta tramitação dos autos, os mesmos deverão ser julgados nesse estágio processual pelo Conselho Regulador da agência. Então, parece que a doutora Alice entendeu o seguinte: isso não afetaria no julgamento da Câmara, textualmente ter ficado incorreta a resolução da Câmara, porque tem a fundamentação no relatório do conselheiro relator aqui pela manutenção à época. Bom, é isso, é o relatório. Se é que é possível, se tiver alguma consideração formal, material. Eu acho que para corrigir isso no judiciário existe um embargo declaratório. Quando tem alguma coisa que a gente não entende dentro da sentença, a sentença do juiz prolata não é uma sentença clara, é dúbia, tem um embargo declaratório. Como não se trata do caso específico, mais uma vez se reforça a necessidade de ter um saneamento dos nossos processos, sempre, e aí resolveria essa questão, mas como existe realmente essa discrepância, eu acho que o certo seria a gente mandar de novo para a primeira instância de julgamento. Não foi no relato, foi só no documento de resolução, né? Que na verdade é um documento informativo de julgamento. Claro, eu dou toda a importância também. O mais importante. Apesar de pura economia processual e diante do poder do Conselho Regulador aqui, eu não sei se precisava voltar lá, porque ela não consegue comprovar realmente. Até porque que ela não tem a Câmara assim. mais. Se ele voltar para o julgamento, é só ir avançar, porque ela. Primeira instância. A defesa autuada alega o quê? Do recurso. Já está em fase de recurso. Ela alega isso, que os primeiros pareceres técnicos e jurídicos foram a favor da autuada, acataram Não é que não existe a Câmara, desculpa, ela não julga. acataram as argumentações e que a resolução de julgamento foi com um texto errado. Está com o texto errado. Que está falando que ela acatou na íntegra e o senhor relator não acatou na íntegra. Então teve um erro textual na resolução que informa do julgamento, que é um documento de julgamento. No caso, como o conselheiro disse dos embargos declaratórios, né, que tanto pode ocorrer na sentença quanto em caso de recurso, seria considerado apenas um erro material. Um erro material, ele é sanável, porque não houve nenhum vício formal do auto infração em si, mesmo porque nem foi conseguido desconstituir a infração, né? Então, eu entendo que o erro material nesse caso, eu acho que o próprio Conselho pode. É por isso que invocar isso aqui para não ter. Qual que é o seu voto? Mas ela no recurso, ela só alega isso, ela não consegue comprovar que uma
Montes tinha autorização para entrar, né? E com essa... Tanto que não tinha, né? Não, claro que não tinha. Não tinha. É porque teve uma essa briga desde 2006. Não, tem o ofício lá em TT, não tinha. Claro. Só que a administração É. foi informada em nenhum momento. Né? Como aconteceu das outras oportunidades, a gente até anulou por conta disso, e aí não teve esse rito aí. A administração ela não foi comunicada que a linha existe ou não existe. Simplesmente a empresa começou a vender e entra dentro do terminal rodoviário. E teve até ação jurídica da empresa. Entrou ou não entrou? Não, eles entraram forçados, atravessando, quebrando cancela e entrou com o carro. Teve até delegado tirando a arma. Nós estamos mudando Complicado, essa não, coisa aí essa- em relação a isso, entendeu? Eles Pra evitar entraram, esse tipo de coisa. colocaram arma e tudo mais. Hoje não acontece porque a gente conseguiu uma parceria muito. Colocamos uma guarida, reforçada, tem um batalhão de polícia do lado. Então existe todo um respeito. E a própria GR, na época, os fiscais não deram apoio. Esse ano, essa época agora, eles estão apoiando. Todo carro que está irregular, eles vão lá e assumem a frente do negócio, juntamente com o policiamento e tudo mais. Na época teve. Esse foi o problema. Esse processo antigo, de anterior até ao trabalho do Danilo lá. Mas eu estava na época, eu estava no shopping. Mas o que diz a resolução? Por que nós estamos autuando e multando? Ela deve, das obrigações, ela deve proibir a entrada de lei de novo. Entrada Não, com empresa que não tem sessão dentro do terminal. a legislação Ele não tinha. é que a Maigova não proibiu a venda de bilhete da empresa que supostamente não estava autorizada a entrar no terminal. Não tinha sessão. É assim, ó, Agora, essa informação que a Maigova está dizendo, que ela não sabia que ela tinha autorização ou não tinha? Não, a gente não recebeu nenhuma informação. Mas não era para ser o contrário? É isso que eu vou dizer agora. Era Para pra mim ser é o o seguinte, contrário. eu entendo assim, a obrigação da GE é de comunicar quando existe algum impedimento por força de decisão judicial. no Quando caso não aí há- vai ter, né? Quando não há, ela não tem como dizer, não tem linha em tal lugar. Ela só vai dizer Quem tem, não pode. quem tem que informar a administração se determinada operação existe ou não tem, tem a operação no terminal, ou se tem uma nova linha, se tem a operação da nova empresa, é o órgão regulador. Não, mas então quem tinha que informar para você É a NTT. NTT. Eles estão falando. Aí, se for linha intermunicipal, No caso, é a GE, interestadual é a NTT. E nenhuma das duas a gente teve a informação. Entendeu? Pois é. Não, mas aí eu pergunto. Mas ele tinha autorização? Vocês são um gestor lá. Não, né? a Montes Belos já tem a empresa Montes Belos com outras linhas autorizadas. Eu pergunto É o preliminar. se fosse qualquer um que chegar lá então, quiser botar uma linha, a vai embora, não vai aceitar. Não, pois que segue o rito da 2008. A empresa Montes Belos, ela já opera no terminal rodoviário há algum tempo. Ela ganhou uma nova linha, essa linha judicial que foi com a Transbrasiliana, e de uma hora para outra ela chegou e falou assim, ó, eu vou entrar com esse carro no terminal rodoviário e vou fazer essa linha. Nós proibimos a entrada. Por que eles proibiram a entrada? O que eles fizeram? Entraram no carro invadido, quebrou a cancela, quase atropelou um funcionário nosso, parou no box, chegou um delegado, colocou a arma que é amigo lá do pessoal, colocou a arma. Isso não está comprovado, os autos? Isso é uma das situações, tem vários processos São recentes, vários processos. vários, esse é um dos vários. Aí, pois é, Daniela, a minha preocupação é se ela tentou impedir, então ela já sabia que não tinha, mas aí nos autos ela argumenta que não sabia que tinha, se tinha ou não. Mas com todas essas incidências, vocês deveriam ter se atropelado. Teve Se vários fosse um processos. Esse Se é fosse um muito caso, eu não digo nada. Mas vários casos, vocês deveriam ter se É porque o atropelado. primeiro- Peraí, o que está O que acontecendo? acontece é o seguinte, na época, a empresa chegou com esse mandato jurídico e forçou de todas as formas, tanto pelo AGR, tanto pelo terminal, que ele tinha o direito e que ia usar o direito. Então, assim, a administração ela não tinha a autorização formal nem da AGR e nem da NTT, se poderia ou não permitir o uso da empresa, da linha. Então não poderia, porque se não tinha autorização, Não poderia. não poderia. Ok. E a empresa começou a tentar utilizar de força para poder invadir o terminal e utilizar o espaço. Vocês deveriam ter É porque chamado a assim, polícia. pois é, Mas- o problema é esse. A gente foram vários processos e realmente a Maicon penou com esse problema. O problema foi o caso. Mas assim, ela primeiramente Que ano? Que mês? Que ano foi? 2009. Isso aqui é 2009,
fevereiro. O Dani está falando, mas ele nem estava lá, né? Eu estava no shopping, era o gerente de operações. Inclusive, o segurança do shopping, o brigadista, o supervisor de segurança e o gerente de terminal estavam respondendo processo. Eles entraram com um processo contra o shopping, alegando que houve excesso na questão de segurança e tudo mais. E na verdade não foi. Tinha um delegado com arma lá, apontando a arma para o povo e ele teve que sair. Mas assim, nos autos, isso é uma discussão antiga, primeiro ela não aceita que ela tinha que fazer isso. Primeiro ela fala que ela não tem esse poder de polícia e não é obrigação dela verificar isso. Aí ela depois mudou a argumentação, ela colocou, trouxe intempestiva, ela é administradora do terminal, não pode permitir que qualquer um. Aí ela mudou a argumentação, aí trouxe essa confusão, que foi uma confusão jurídica, inclusive, teve problema jurídico, e no final ela questiona só essa questão, o recurso dela, questionando. Então ela não traz tudo isso aqui que o Danilo está falando, né? Nos autos não tem. Ela questiona o posicionamento anterior, o problema judicial, ela questiona o problema judicial e o nosso problema com a resolução. Então, assim, como não teve e com essa documenta, que esse ofício da ANTT, realmente era obrigação dela, e não comprova essa problemática. A única coisa, assim, não vem esse fato todo, porque ali está falando somente da venda. Então, a empresa, em determinado momento, ela recebe a linha da judicial e, de uma hora para outra, começa a fazer a venda. Hoje, tem um trabalho diferenciado que foi determinado. Tem que ter autorização da NTT, tem que comprovar e tem que entrar com a documentação aqui para a gente autorizar ela. Exatamente. Hoje está ok. Esse processo ele acontece. Na época, não existia o rito, simplesmente e um oficial lá que falava, tem a obrigação de cumprir. Né? E nem oficialmente, nem por isso eu estou batendo tanto a GER quanto a NTT, que não nos informou. E a empresa tentou de forma forçada, não só nesse processo, fala um pouco, mas nos outros, mostravam que foi um trabalho difícil. A gente já discutiu tanto isso, foi até discutido quem deveria verificar as liminares, se era a GER, se era a FTT ou a MyCorp, né? Tá, porque qual que é o... cai. E aqui tem inclusive taxa de marca, recolhida. O fiscal colocou os bilhetes vendidos, que ela deveria ter proibido. Não, e se houve esse processo, né? A gente devia ter alguma denúncia, coisa devia estar feita. E a taxa é A resolução 285 é de que ano? De quanto? 2008. Não, é antes, velho. Pois é. Resolução é antes. A resolução que já... 285 que regulamenta tudo isso é antes. Eu, infelizmente, eu acho que não tem. Vocês não agiram da maneira cautelada necessária. O voto é pelo não provendo o recurso, né, tendo visto as últimas manifestações jurídicas em relação ao auto e a correta instância para o julgamento, bem como fato do procedimento regular, vota pelo não provimento do recurso, portanto, pela manutenção do auto. E aí eu explico tudo isso. Eu queria aproveitar, senhor, Danilo, eu ia falar com você pessoalmente, mas está aqui. Eu fiquei sabendo anteontem que vocês, desde o ano passado, não estão recolhendo aqui as suas concessões aqui para a GE. Não está, não. Nós estamos notificando vocês, vocês não fizeram isso, nós vamos multar vocês. A ausência pela prestação de contas, o recolhimento da taxa foi feito. Pois é, mas vocês estão recolhendo 10% do que deveria recolher. Nós vamos notificar, vocês não estão cumprindo aquele acordo quando nós fechamos aquele acordão, tiramos o negócio do Ministério Público, Judicial, tudo acertamos, uma nova modelagem, uma nova forma, e vocês não estão cumprindo. Eu acho que o que eu acabei de falar é que falta a prestação de conta, né? Vocês não estão prestando conta correto, conforme combinado. Prestação de conta. Pois é, então vocês vão receber uma notificação lá, com urgência, para vocês se adaptarem, senão nós vamos multar vocês, novamente. Ok? O recolhimento ele tá acontecendo, presidente. Mas está acontecendo com base numa prestação de conta que não tem. Aí vocês estão recolhendo pelo mínimo do mínimo do mínimo. Não A prestação de conta ela está acontecendo. A prestação de conta não está acontecendo. O recolhimento ele está acontecendo. A gente vai trabalhar para agilizar desde o ano passado. E te encaminhar. Desde fevereiro do ano passado. Isso. Tem um ano. Okay.
Ok? Nós estamos notificando vocês para fazer essa. Perfeito. Ok? Todos concordam com o parecer de voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Vamos agora voltar lá para o item 4, não é isso? Eu não sei. Foram tantas línguas que na mesma semana Se o Deus pessoal quiser, é o aplicou, último, o Daniel. pessoal aplicou na mesma semana que Apresentação e execução de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo. vem aproveitar, então. Muito obrigado. Obrigada. Presidente, onde vai estar Você é reunião aberta aqui. Claro, Obrigada. estou à disposição. Tá. Obrigado. Obrigado, meu. Tchau. Mais. Bom, processo do item 4.1, 2011, final 8088, notificação, acordo de valor da empresa CPT, da Silva, face fiscalização, por não portar no veículo de viagem, atestado de aptidão física e mental do motorista, percurso correto na sua, segundo 2011, teria infringido o artigo 53, inciso 3 da 05. A Câmara manteve o alvo, a multa de R$400. A empresa do lado notificada, a decisão pré-recorrer por ordenação aos conselhos de administração quer isentar recurso, apresentou recurso, alegando, em suma, que por descuido, tanto o motorista como o agente fiscal não foi localizado o atestado de aptidão física e mental do mesmo junto aos demais documentos de porte obrigatório, querendo, ao final, o presente de infração seja considerado subsistente. Esse aqui, presidente, é o caso da FEPOC fiscal, disse que o fiscal disse que não estava cortando e entrou na tipificação da nossa resolução, de acordo com isso, voto pela manutenção. Todos concordam com o voto parecer do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. 4.8. O processo 2012, final 4559, aplicação em desfavor de Lázaro Rodrigues Paraíso Expresso, por também não portar o atestado de aptidão física e mental do motorista, no percurso de Beatava Nova Glória, 6/6/2012, alegação no recurso, que o motorista conduziu em contrato de para ser contratado, que o auto de infração foi lavrado em data local diversa da fiscalização, querendo ao final o cancelamento. Também como outro, a gente observa que é documento de porte obrigatório, mesmo sendo temporário, necessário de acordo com a nossa resolução, e essa alegação de que foi lavrado em data em local diverso é conforme a nossa resolução, que ontem tem que ser feito o relatório e depois o auto de infração. De acordo com isso, voto pela manutenção. Todos concordam? Parecer do voto do conselheiro Danilo, aprovado por unanimidade. 4.3, 2011, final 4.931, notificação em favor de UTB, União Transporte Brasília Limitada, por utilizar a execução do serviço de veículo não cadastrado na GR, percurso do Açu, Alto Horizonte, 25/7/2011. Ter infringido o artigo 55, inciso 7 da resolução 05. O processo foi apreciado na Câmara, mantido, a multa de R$1.600. Foi notificado, apresentou recurso alegando que a empresa adquiriu veículos registrados no DETRAN DF, de boa fé, e foi impedida de se adequar à resolução, que somente após a quitação dos veículos foi possível realizar a transferência e os cadastros na GR, que no final o presente de infração seja anulado. Não vou aprofundar muito, presidente, porque tem que ser cadastrado no DETRAN Goiás para ser cadastrado aqui no GR. Não é a primeira vez, né? Ela alega isso em base. Ela alega isso, eu conheço. Então, voto pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 4.4. 4.4, processo 2012, final 3200. Desfavor da Expresso Mais Limitada. Autorização por embarcar e desembarcar passageiro em locais não permitidos. Na linha 16.663.621, percurso Goiânia, registro Araguaia, em 24 de 2012. Teria infringido o artigo 11, inciso 28 da resolução 297.
foi apreciado na Câmara e manteve o alto, a R$800. A empresa autuada foi notificada, apresentou recurso, alegando em suma que não infringiu o dispositivo, encomenda, uma vez que possui autorização para seccionamento em diversas localidades, dentro do quadro de horários. E o auto de infração não informa o local onde os passageiros foram embarcados. E é da agência autuante o ônus de fazer prova de suas alegações, defendendo ao final que o auto de infração seja julgado improcedente e levado ao arquivo. Aqui nas alegações a gente observa que realmente ela tem sessões autorizadas, mas que ela diz que não fala qual foi o local, mas diferente do que ela alega, tanto no relatório quanto no auto de infração, é expressa do local da infração, ou do cedo, para tal, construção, parque industrial, em São Luís de Montes Belos. E nesse local não consta aqui no quadro de horários. Inclusive é uma questão de que ela não tem autorização para parar no TRV de São Luís, de Montes Belos, e ele para perto da rodovia e pega os passageiros, inclusive fazendo uma concorrência desleal. O fiscal fala uma coisa nesse sentido. De acordo com isso, voto pela manutenção do auto de infração. Alguém discorda do parecer de voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. O 4.5 é o processo 2012, final 4552. 0452, desculpa. 0452, 2012, final 0452. Isso favor da empresa Moreira, voto de infração, por atrasar o horário de partida das 7 horas para as 8h15, sem comunicar a GR, na linha 076, Goiânia, Mundo Novo, em 11 de 1 de 2012. Ele infringido o artigo 11, inciso 24, da resolução 297. Foi mantido na Câmara, pela multa de 800. Ela apresentou recurso, alegando em suma que o veículo que realizaria a viagem no horário das 7 horas apresentou problemas mecânicos no momento que estacionou no porto do terminal do Hotel Goiânia para embarque de passageiros, dentro do setor operacional da empresa realizado o reparo e o mesmo foi liberado para realizar a viagem com atraso adicionado nos autos, que até o final seja cancelado o auto de infração. Aqui, presidente, a gente observa que, nesse caso, teria que ter o veículo reserva para substituição imediata, um atraso de 1 hora e 13 minutos. De acordo com isso, pela manutenção. Eu concordo. Ela provou que teve. Ela também só alega e não comprova. Se ela tivesse provado, a gente teria um caso fortuito que é passível de interpretação. Ela só fala no papel. Exatamente. E também porque tem alguns casos, não sei se é o caso da empresa Moreira, se é a lei de eleições, que eu não sei lá de eleições, a frota é essa. Então, a manutenção é horrível. Aí já chega o ônibus, o ônibus já sai da viagem inteira. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. 4.6. Do 4.6 é o 2011, final 3299. A família do São Paulo Moreira. O voto de infração, lavagem desse valor de alteração por análise limitada. Por suprimir viagem das 17 horas na linha 520. Sem autorização da GR, percurso em Los Angeles. Em 12 de 5 de 2011, teria infringido o artigo 11.6 da resolução 297. Qual foi mantido na Câmara, setor de transportes, a cidade é de R$800. No recurso que ela apresenta, ela alega que o auto de infração é nulo, uma vez que não houve supressão, encontrando-se a linha paralisada desde outubro de 2008 por baixa demanda, quebrando o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e ainda pela condição do piso da estrada, que é de chão, que a GR tem ciência da paralisação da linha, e que ao final provimento para tornar inelegível e improcedente a infração.
consta dos autos, despacho da supervisão de gestão do sistema, as coisas de 2009, que informa ter sido autorizada a paralisação temporária da em questão no ano de 2008, pelo período de 360 dias, nos termos do documento número 28. Informa ainda a inexistência nos arquivos de despacho autorizando a paralisação temporária da linha no ano de 2011, igual foi em 12 de 5 de 2011. Então, senhor presidente, tendo em vista que acontece a alegação de paralisação, A fiscalização foi quando? a fiscalização foi 12 de 5 de 2011. E tem essa informação que a paralisação foi autorizada para 360 dias no ano de 2008. Passou. Então, Elas não voltaram. teve nova autorização de paralisação. Eu acho que esse pode ser um desses casos. Não voltou? Voltou com uma situação complicada. Eu acho que igual essa aqui, são aquelas várias linhas que tem, mas que não está autorizada. Quanto é o trajeto? Goiânia e Moçambique. É Moçambique. Ela fala que iniciou a paralisação por baixa demanda e que a estrada está péssima. Praticamente não tem Nós condição. podemos, o problema disso é que nós podemos infringir a resolução. Tem que ter autorização. Claro, tem que ter autorização. Supressão da autorização. Pela manutenção. Todos concordam? Parecer de voto com o senhor Danilo? Concordo. Aprovado. Por unanimidade. Vocês querem dar uma? Vamos dar um intervalo de 5 minutos e voltamos logo em seguida com os relatos do conselheiro Sérgio Borges Lucas. 15 minutos.